Abra a sua Bíblia e deixa ela aberta, certo? Porque eu vou conjecturar aqui alguns versículos do Salmo 73. Lições do Salmo 73. Eu vou ler o 1 e o 2. Salmo de número 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Primeiro, uma questão importante a considerar, tá? Ele diz que estava a um passo da queda espiritual, né? Como é que pode? Porque o versículo de número 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Como é que um homem com a vida santa, uma vida pura, né, está a um passo da queda? Por que isso aconteceu? Qual é o fato de um homem com uma vida santa, uma vida limpa diante de Deus, estar a um passo da queda? Isso aconteceu, a resposta, não é? Quase que isso aconteceu, está no versículo de número 3. Aqui está. Por que isso quase aconteceu com ele? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. A questão de um homem santo, justo e temente a Deus quase ter uma queda espiritual é a inveja. A inveja é desgosto ou pesar pelo sucesso alheio. Também a inveja é um desejo violento em relação ao outro no que tange ser, ter e fazer. O invejoso, ele não quer ser parecido com você, ele quer ser o que você é. Ele não quer ter algo parecido com o que você tem, ele quer ter o que você tem. Ele não quer fazer algo parecido com o que você faz, ele quer fazer o que você faz. Então, esse homem quase caiu por causa da inveja, da prosperidade dos ímpios. Agora, por que a inveja quase o derrubou? Por que a inveja quase derrubou um homem santo, um homem puro, um homem que tinha comunhão com Deus? Por que quase o derrubou? Sabe por quê? A maldita comparação. Ô miséria é essa tal de comparação. Ele comparou a vida dele com a vida do ímpio. E ao fazer essa comparação, ele viu que o ímpio prosperava e que ele estava em dificuldade. Existem aqui 4 motivos, sabe, dessa maldita comparação e que pode derrubar você. Vê um momento, um tempo bom da vida de alguém, não a história. Olha para uma pessoa, vê um tempo bom que ele está vivendo, e olha para a tua história e faz uma comparação com o tempo ruim que você está vivendo. Eu, justo, estou na pior. O ímpio, numa boa. É isso que ele estava fazendo. Ele analisa os pontos fortes de uma pessoa em relação aos pontos fracos dele mesmo. Então faz essa análise. Riqueza, o cara está rico, eu estou pobre.
bonança, eu em adversidade. O outro está em sucesso e eu em fracasso. Essa comparação que se faz. O outro vive melhor e eu que temo a Deus vivo pior. O outro é superior e eu inferior. Está aqui. Essas comparações que o salmista fez em olhar o seu momento de vida e o momento de vida do ímpio. O ímpio está numa boa e eu estou numa ruim. O ímpio está prosperando e eu não estou prosperando. O ímpio está em bonança e eu estou em luta e adversidade. Quando ele começa a fazer essa comparação entre ele e o ímpio, ele quase se desvia. É o que nós entendemos e está compreendido aqui no texto da palavra do Senhor. Agora preste atenção a isso aqui. Olha o que a inveja produz. Olha que a inveja, se você pensa que a inveja é uma coisinha simples, olha o que é que a inveja produz. Versículo 21, 17. Em primeiro lugar, desculpa. Vamos lá, é isso mesmo. Do versículo 21 ao 17. Do versículo, Jesus, do versículo 21 parte A. Pronto, fica melhor. Assim, olha o que a inveja produz. Salmo 73, versículo 21, a parte A. Assim, o meu coração se azedou. A inveja produziu nele amargura no seu coração. Ele ficou amargo por ver que estava em dificuldade e o ímpio prosperando. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre serve de bom remédio. Um coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que coisa. Você pensa que não tem interferência no seu organismo? Se o seu coração está azedo, amargurado ou não? Você está muito enganado. Segundo lugar, a continuação do versículo 21. O meu coração se azedou, sinto picadas nos rins, sofrimento no corpo por questões emocionais. A Bíblia é sensacional. Quando nem se falava em doenças psicossomáticas, produzidas pela mente, pelas pelas emoções, que vão afetar o soma. A Bíblia é o corpo, soma é o corpo. Psicossomática. Então, veja, olha o que a Bíblia está afirmando há milhares de anos atrás, quando a ciência nem sonhava, nem imaginava com isso. O coração dele fica azedo, amargurado, e o resultado é que ele vai sentir no seu corpo o resultado dessa amargura. Gente doente, com doenças graves, inclusive câncer, por questões emocionais. Eu não vim aqui dizer que toda pessoa que tem câncer é por questão emocional. Por favor, viu, irmão? Mas eu estou dizendo que pessoas com doenças graves e diversas doenças, que a origem são as amarguras da alma. Está aqui o texto. Não estou forçando nada. Tá? Provérbios 14, 30 diz que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Que é isso? Osteoporose, não é? Não é isso? Osteoporose. Diz o português certo aí. É hoje. É isso aí. É isso aí. Olha aqui, rapaziada, o que a Bíblia está falando, gente? Isso aqui é sério demais. Olha o resultado da inveja. Coração amargurado, doenças no corpo e terceiro. Olha o texto, é o que o texto está dizendo, não sou eu não, meu irmão. Olha o que ele está dizendo no versículo 22. Assim me embruteci, nada sabia, era como animal perante ti. Estupidez, ignorância, irracionalidade. Olha o que é inveja.
fez na vida desse homem? Amargura, cara santo, hein? Cara de Deus, hein? Fiel ao Senhor, hein? Hã? Amargura no coração, que leva a doenças no organismo e que leva a pessoa a virar uma estúpida, medíocre. Está aqui o texto, que chega a ficar irracional. Isso é, o ser humano é um ser racional, atitude animal. Está aqui, meu irmão, não estou inventando não. Agora, querido, 3 observações importantes para você analisar. Então, eu queria deixar aqui no meio da mensagem, 3 observações importantes para você poder analisar. O que está dominando você? O que está estragando sua vida? E o que está afastando você de Deus? Pare para pensar, o que está acontecendo? Crente serve a Deus, dá dízimo, dá oferta. O que está acontecendo? O que está dominando você? O que está estragando a tua vida? O que está te afastando de Deus? Lembrar você em síntese, 1 Coríntios 6, 12, 10, 23, que é quase a mesma coisa, dizendo que você não deve se deixar dominar por coisa nenhuma e você não deve se deixar dominar por coisas que não edificam você. É uma observação para você. Agora, queridão, 3 passos importantes para você romper com situações que podem levar você ao fracasso e à derrota. Como é que rompe isso? Um camarada justo, santo, dominado pela inveja, e por causa da inveja o coração dele fica amargurado, e por causa disso tem doenças, e por causa disso vira um cara ignorante, insensível. Então, meu queridão, qual é a maneira de você romper isso? Está tudo aqui no texto. Primeiro, versículo de número 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou fazer e não vou falar a maneira que os ímpios fazem. Porque ele vem relatando os ímpios debochando de Deus, não estão nem aí para Deus. Então ele está dizendo, se eu fizer igual a eles, eu vou trazer problemas. Então a primeira coisa, refrear-se. A primeira coisa que ele faz, segura a tua onda, no português mais claro do carioquês. Ele se refreou. Eu vou dominar meus impulsos. Eu não vou fazer o que o ímpio faz. Eu não vou murmurar. Eu não vou blasfemar contra Deus. Eu vou me segurar. É a primeira. A segunda, está no versículo 16. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Parou para pensar. Falou consigo mesmo. A grande arte do ser humano, meus amados irmãos, é dirigir-se a si mesmo. Ele parou para pensar. O que está acontecendo? Eu justo estou sofrendo. O ímpio está numa boa. Debocha de Deus, blasfema de Deus. Eu sou fiel e estou aqui sofrendo. E estou aqui em adversidade. Ele parou para pensar. E porque ele parou para pensar, sabe? As pessoas não querem analisar as questões da sua vida a partir de si mesmo. Querem analisar a partir do outro. Porque dirigir-se a si mesmo dói. Quando você faz uma análise introspectiva, você vai descobrir que muitas tribulações e adversidades e dia mal, nós temos uma participação grande. Então, isso machuca. É melhor eu falar do outro. É melhor eu ver o outro do que olhar para mim mesmo. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante desse camarada aqui. Porque ele dirigiu-se a si mesmo não significa que você vai ter todas as respostas. Não significa que você vai descobrir os porquês.
Mas ao analisar a vida dele, e ele não ter a resposta, que diz que ele ficou perturbado. Ele ficou perturbado. Em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência, tenho purificado o meu coração, diz o texto, em versículos anteriores, porque tenho sido afligido todo dia, e toda manhã sou castigado. E o ímpio está numa boa, vivendo numa boa. Quando ele tentou pensar e analisar, ele não encontrou respostas dentro dele mesmo. Mas isso fez, por ele não encontrar respostas, porque muitas vezes você vai analisar questões da sua vida e você não vai ter respostas em você mesmo. Mas por causa disso, ele dá o terceiro passo. Ele foi buscar a resposta em Deus. Porque quando você não encontra respostas em você mesmo, é porque você primeiro analisou. Não ficou analisando a vida dos outros, nem comparando a tua vida com a vida dos outros. Mas quando você vai buscar isso e você não encontra, você só tem um caminho. É buscar de Deus a direção. É buscar de Deus as respostas. E aí ele deu o terceiro passo. E quando nós buscamos de Deus respostas para coisas que não entendemos e que não sabemos, a Bíblia diz em Provérbios 16:1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Deus tem todas as respostas que você não encontra nem em você nem em ninguém. Deus tem todas as respostas para as celeumas, para os dilemas, para os questionamentos que temos na vida. Ele tem as respostas. E quando ele vai buscar de Deus as respostas para entender, ele justo sofre, o ímpio sem vergonha debocha de Deus e está numa boa. Aí, meu queridão, você vai ver o resultado e as conclusões que ele chegou. Acompanha comigo. Você vai ver como é importante a gente buscar a Deus. Cuidado, quem você está ouvindo? Quem é que está te dando conselho? Quem é que está te dando a direção para esses questionamentos? Quando ele busca de Deus, ele vai encontrar conclusões e resultados para a sua vida. Acompanha comigo que é muito interessante. Acompanha comigo, por favor, para você ver como é interessante. Olha o primeiro resultado. Está do versículo 17 da parte B até o 20. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho, o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Primeira conclusão que ele chega, o fim dos ímpios. Estão numa boa, está tudo dando certo, está próspero, mas Deus os coloca em lugares escorregadios, como em um momento, acaba. Ele começa a receber as respostas daquilo que estava tirando a paz dele. Olha que interessante, olha o que ele está dizendo, no versículo de número 23, todavia, estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela minha mão direita, a presença e o sustento de Deus o tempo todo, mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo no dia mal, tu estás comigo. O Senhor não me despreza, o Senhor me sustenta no dia mal. Olha a conclusão que ele chega, é interessante, versículo 24, a primeira parte, guiar-me-ás com o teu conselho, no meio da tribulação, da adversidade, da luta, Deus tem uma direção certa para a tua vida. Olha a conclusão que ele chega,
E depois, continuação do versículo 4, e depois me receberás em glória, confiança no futuro. A coisa pode estar ruim agora, eu posso estar atravessando tribulação, eu posso ter luta, o choro pode durar uma noite, mas amanhã vai ter alegria, vai ter virada, vai ter novo tempo, vai ter novo dia. A minha vida não vai ser o tempo todo adversidade. Olha a conclusão que ele chega, em quinto lugar, versículo 25, a primeira parte. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Reconhecimento da dependência de Deus. Olha a segunda parte do versículo. E na terra não há quem eu deseje além de ti. O que ele está dizendo aqui, meu irmão? Ele está dizendo que olha, é interessante isso aqui, o meu desejo profundo está relacionado a Deus. Eu te desejo, Deus. Eu te desejo. Eu reconheço a minha dependência de ti. E o meu coração, a minha alma te deseja. Como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me encontrarei e me apresentarei ante a sua presença? Olha a conclusão que ele chega. Está no versículo de número 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu sou limitado, mas Deus é um provedor eterno de todas as minhas necessidades. Oh, aleluia! Olha a conclusão que ele chega no versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Aquele que se afasta de Deus e o nega é levado à destruição. Meu irmão, isso aqui é sério. Você está achando que Deus é injusto? Você está achando que Deus não está olhando para você? Então eu vou abandonar Deus, é mesmo? A apostasia e negar a Deus leva à destruição. É o que nós encontramos aqui. Agora, presta atenção, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Até aqui. Relacionamento íntimo com Deus nos leva à vitória. Para mim, bom é aproximarmos de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Eu estou perto dele. Se eu estou perto dele, a derrota não vai me destruir. E aí ele vai terminar o texto, o versículo 28, dizendo: para anunciar todas as suas obras. Ele descobre o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é anunciar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus realiza. Você está fazendo isso? Ele descobre o meu propósito, não é ficar murmurando, meu propósito não é ficar reclamando, meu propósito não é ficar chateado, meu propósito é anunciar todas as obras. Agora presta atenção nisso aqui. Qual é a conclusão final que ele chega? Há uma conclusão final. O Salmo 73 é interessante. O Salmo 73, o fim, é o primeiro versículo. O Salmo é invertido. Ele primeiro faz uma declaração e depois ele conta a história. Qual é a conclusão final? Está no Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Qual é a conclusão final que ele chega? A bondade de Deus nos cerca. A conclusão final que ele chega é essa: a bondade de Deus nos cerca.
E porque a bondade de Deus nos cerca, nós temos motivos para louvar o seu nome. Diz o Salmo 136, os primeiros versículos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. 26 vezes o Salmo 136 diz que devemos louvar ao Senhor, porque a qualidade de quem é bom, Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. O que tem trazido você até aqui? A bondade de Deus. Pastor, eu já pequei, já errei. Por que você não foi destruído nem eu? A bondade de Deus. Pastor, meus erros da vida, por que não aconteceu um desastre? Por quê? A bondade de Deus. As minhas lutas, adversidades, por que não me destruíram? A bondade de Deus. A coisa está boa na tua vida? A bondade de Deus. Louvai ao Senhor. É a bondade de Deus. Você está aqui na igreja, você está celebrando a Santa Ceia, você está vivo. É a bondade de Deus que nos cerca. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Você pode adorar a Deus, você pode louvar o seu nome. A bondade de Deus nos cerca. Aleluia! Apesar da luta, apesar da adversidade, apesar do dia mau, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Ei, o final é glorioso, o final é eterno, o final é sublime. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui tem luta, aqui tem tribulação, aqui tem adversidade, mas querido, isso não é motivo para você baixar a cabeça, nem ficar amargurado, nem triste. Tudo isso é propósito de Deus para aperfeiçoar você. Mas vai chegar o dia que Ele vai limpar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver dor, nem morte, nem dia mau. Ei, a bondade de Deus nos cerca. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Seja exaltado esse Deus que nos trouxe até aqui e nos levará até o seu propósito final. Você tem glória a Deus aí, meu irmão? Você tem um aleluia aí? Você tem um louvado seja Deus? A igreja de pé.